falar o que representa esse livro para a gente conhecer mais e você que está nos assistindo, para você adquirir esse livro. O senhor Jacques, escritor, esse obra, o que se trata? Bom, é uma história fictícia, não é um livro acadêmico. Eu sei que muita gente me conhece enquanto professor universitário, mas esse livro é uma ficção, uma história que acabei criando assim, sem saber muito o caminho. Na realidade, eu sabia o início do livro e o final. Entre o início e o final, para mim, era um mistério. Já acabei escrevendo mesmo o conteúdo de maneira, eu diria, quase mística espiritual brasileira, em que várias vezes, dormindo, eu sonhava com o livro, com o conteúdo do livro, e um trecho acabava escrevendo aquele trecho que eu havia sonhado. Bom, você observa que trata-se o título, O Exílio de um Rei. A capa mostra um magnífico leão na capa, que é o protagonista inicial, com base na história do leão, onde eu percorri vários continentes, inclusive. É extremamente esquisito, mas é isso. Então, resumindo, para vocês entenderem a história. O leão, na savana africana, o rei dos animais, o rei dos animais da África, sem perceber, sem observar à sua volta, caçadores de animais selvagens, acaba sequestrando, acaba pegando ele, sequestra, coloca num navio, no porto de Matadi, o Congo, República Democrática do Congo, e o navio vai para o norte, com destino Nova York. A ideia dos caçadores era colocar aquele magnífico leão no Jardim Zoológico de Nova York. Felizmente, infelizmente, dependendo do ponto de vista, o navio bate no iceberg, perto do Polo Norte, afunda e, por grande sorte do leão, ele consegue escapar do naufrágio e se encontra no Polo Norte, na banquise. Podemos tentar imaginar o que um leão africano faria na banquise do Polo Norte, sozinho. Sabemos que no Polo Norte não tem gazela, não tem búfalo, não tem zebra. Então, como que um leão sozinho, não, na banquise do Polo Norte poderia sobreviver? E aí, o leão sozinho na banquise, com fome, se perguntando como sobreviver na banquise, onde não tem gazela, onde não tem zebra, onde não tem búfalo. E por sorte, por grande sorte dele, ele percebe lá no fim, no horizonte, um urso branco. E a questão, o dilema que ocorre é saber, vamos matar aquele urso ou vamos deixar ele escapar? Depois, não, eu vou conversar com ele. Cara. E conversa, ele explica a situação dele e solicita ajuda do urso branco. E aí que nasce um primeiro encontro com o urso branco, que ajuda efetivamente o leão a sobreviver. Mas um rei dos animais ficando no Polo Norte de maneira infinita não é possível. Aí que o urso branco ele indica a possibilidade de voltar para a savana ao conversar com o terceiro personagem, uma coruja, na verdade uma coruja feiticeira, uma coruja encantadora, que acaba explicando o caminho e dando uma poção mágica que vai permitir ao leão de caminhar, de voltar, para tentar voltar para a savana, mesmo com a aparência de um leão, poderá, mediante a poção,
transformar-se um ser humano. Cara. É aí que é o mistério que estou já desvelando. Cara. Então, é isso que é a história. A história. São 3 personagens que vão se cruzando. Cara. O leão, caminhando, tentando voltar para a savana africana, e o urso branco, que, no qual despertou uma amizade em relação ao leão, decide também ele de caminhar, que sempre foi o sonho dele, sair do Polo Norte, caminhar, e o motivo para ele que possibilita determinar esse caminho é reencontrar o leão. É aí que o urso caminha também em vários continentes, à procura do leão, que não encontra e acaba voltando para o Polo Norte. E, finalmente, isso que é muito engraçado, para mim, enquanto que escritor, ele se reencontra no Polo Norte, e reencontra o leão do Polo Norte, explicando tudo, se explica que houve um desencontro, realmente não houve possibilidade de se reencontrar durante o caminho, e inclusive o próprio leão se perdeu, não conseguiu chegar até a savana africana e voltou para o Polo Norte. Mas vocês vão me perguntar, e o terceiro protagonista, o terceiro personagem, quem era aquele coruja encantadora? Simplesmente, desvelando também, sem muito entrar em detalhe, a coruja era um jovem aprendiz africano, tendo nascido nos países das 1000 colinas e tendo sido aprendiz de um grande feiticeiro africano. E com base na aprendizagem com aquele feiticeiro, ele alcançou muita sabedoria. E ao sair da sua aldeia natal, o mestre feiticeiro lhe entregou uma poção com dinheiro, prato e ouro, para ele poder caminhar no norte, porque, de uma certa forma, sendo jovem, ele atraía muitas pessoas para saber o futuro dessas pessoas, mas isso gerava conflito em determinadas famílias. E o mestre feiticeiro, olha, vai para o norte, amadurece. É aí que finalmente encontra o leão. Ah, que história! História, professor, escritor Jacques D'Atteste, O Exílio de um Rei. Esse é o título dramático, metafórico, que ele acabou de desmendar aqui. Mas cabe a nós divulgar essa obra, escrito para a gente. E você vai conhecer mais os detalhes nesse livro comprando e, inclusive, adquirindo os meios sociais. Ele vai nos passar os contatos onde você pode adquirir. E aqui essa obra foi lançada aqui no Brasil, na casa Maison de France, nessa biblioteca, mês atrás, mas está em todo o Brasil. O mundo inteiro também, a editora entrega. Ele vai passar os contatos e você vai fazer um favor de visitar a página do Jacques. E qualquer dúvida, o escritor está livre para responder da forma virtual, ao mesmo tempo explicar as dúvidas que você pode encontrar nesse livro. Os personagens que ele acabou de contar representam os animais, mas na verdade são a sociedade humana que ele trata nesse livro. Então, já que fica à vontade para nos passar as redes sociais da editora, os caminhos que as pessoas podem fazer para adquirir essa obra. Então, o livro foi publicado pela editora Dialética de São Paulo. Hein? Então, no Rio é fácil de encontrar, nas livrarias da Travessa, por exemplo, em Botafogo, no Leblon, e também em Niterói, na livraria Blux. Entretanto, na internet, acessando a página da Amazon, é possível encontrar a referência e, portanto, adquirir o livro mediante a plataforma da Amazon, editora Dialética de São Paulo. É verdade também que o pessoal está me pressionando muito para traduzir
para ter um exemplar na língua francesa. Eu acho que vou iniciar essa tradução e em breve será possível também ter uma edição em língua francesa, por enquanto. Você está percebendo a edição em língua francesa, porque já que se trata de uma língua que ele morou na Bélgica, cresceu lá e está de volta ao Brasil há muito tempo como professor, também é escritor das experiências de vida, como ele falou aqui, que ele escreveu o livro sem saber o final. Ele teve essa visão de vocação, de inspirar a gente, colocar tudo a sua imaginação como poeta nessa drama do livro que ele explica. Foi muito bom. Dessa experiência também para a língua francesa, os países africanos da francofonia, ele vai fazer essa tradução e, correto, vocês vão poder também ler a língua francesa no mundo todo. Sei que mais de 30 países da francofonia da África, junto a eles o Canadá, a França, a Bélgica, a Suíça. Então, a versão de vocês em francês, Monsieur Jacques, ele vai estar escrevendo. Exactement. Mes amis qui ont eu, je dirais, la possibilité de lire le livre en langue portugaise et qui dominent le français m'ont poussé à faire une traduction en langue française, ce qui sera fait dans les prochains mois. Donc le titre en français sera évidemment le même que le portugais, le titre portugais, L'exil d'un roi. L'exil d'un roi. Alors, l'histoire, elle est fictice. C'est une histoire, une invention. En total, ce n'est pas un livre académique basé sur des faits réels. Au contraire, ce sont l'imagination qui a produit cette histoire. Mon imagination du début jusqu'à la fin. En vérité, je dirais même que lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, ça fait au moins une vingtaine d'années, petit à petit, comme cela, ça avait été une espèce de défi qui m'avait été fait d'un grand écrivain français qui s'appelle Gérard Chalion. Il me posait la question, mais qu'est-ce que vous faites vous, ici à Copacabana, à Rio de Janeiro? Vous êtes né en Afrique, plus spécialement dans le pays des 1000 collines, et ensuite vous avez vécu en Europe, et en Belgique et en France, et vous avez même travaillé en Afrique, en République centrafricaine. Alors, oui, c'est vrai, c'est bizarre, j'ai jamais pensé ma situation, et c'est ainsi que l'idée est née d'écrire ce livre. Alors, en quelque sorte, le livre part sur une base fictice, en prenant comme personnage clé un lion africain, majestueux, qui s'autodomine, et effectivement, c'est vrai, c'est le roi des animaux. Il aime se pavaner à midi dans la savane, en provoquant tous les autres animaux qui font la sieste, en se montrant sa beauté, etc. Alors, il fait cela tous les jours. Et il n'avait pas vu qu'il y avait des chasseurs à sa trousse. Des chasseurs à sa trousse qui avaient posé un piège. Finalement, les chasseurs arrivent à le prendre, ils le mettent dans un fourgon, sur un camion, et ensuite il est embarqué dans un navire au port de Matadi, au Congo, République démocratique du Congo, et embarqué en direction du nord, en direction de New York, où son destin clé serait précisément de rester définitivement dans le jardin, comme attraction, comme grande attraction, dans le jardin zoologique de New York. Mais il se passe que durant le trajet, tout près du pôle Nord, le navire se brise en deux. Le capitaine avait bu un peu trop, il avait oublié ses lunettes, et se brise sur un iceberg. Le navire se brise et permet de libérer
le lion qui nage, il se retrouve sur la banquise. Quoi. Mais il se dit, tiens, s'il fait froid, extrêmement froid, il n'y a pas de zèbre, il n'y a pas de gazelle, il n'y a pas de buffle.